Olá, hoje vamos postar mais um conteúdo do nosso canal de reflexões, novais de história, com o episódio O Deus que Sara. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vamos começar com uma pergunta. Quem é o vosso Deus? O verdadeiro ou o que você inventou ou moldou segundo os seus interesses ou estilo? Toda a humanidade está doente, com doenças graves ou não, ou meramente a doença do vírus do pecado, que nos vai levar à morte normal ou natural. Tive uma tia, a avó, que morreu aos 106 anos, sem nenhuma doença. Simplesmente suas células pararam de renovar e morreu de velhice. Do que podemos deduzir que todos nós nascemos com prazo de validade. Mediante isso, é melhor admitirmos e tomarmos providência enquanto é tempo, para enfrentarmos com tranquilidade este último dia das nossas vidas, aceitando a solução que Deus nos providenciou. Jesus, o Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Somos uma sociedade enferma, doente. Cientistas cada dia fazem nova descoberta, e isso nos alegra. Todavia, a cada dia as doenças nos incomodam, nos assustam, nos desafiam, o que nos recorda que Deus é quem sara. O capítulo 15 do verso que lemos, que fala sobre o Deus que sara, realmente, em última palavra, é isso que acontece. Ele nos cura das nossas enfermidades. Deus cura as doenças do corpo, mas fatalmente um dia iremos morrer. Deus cura nossas emoções, complexos, taras, medos, mágoas, ressentimentos, amarguras, desilusões, rejeições, sentimentos de culpa. Isso nós podemos encontrar em 1 João, verso 14 e 18. É Deus que cura nossos vícios. Somos uma sociedade de escravos do pecado. O vício tem amarrado, dominado, escravizado, matado muitas vidas. O alcoolismo, a cirrose, as drogas, o tabagismo, com o pulmão sendo com enfisema pulmonar, câncer e etc. O fato é que os vícios ceifam milhões de pessoas por ano. Lá
dirigi um trabalho e uma pessoa chegava perto de mim e falava assim: ora por mim, pastor, para que eu possa ficar curado desse vício que tenho. Eu dizia a ele: meu irmão, Deus não coloca na sua boca o cigarro, a cocaína no seu nariz. É você que coloca com a sua mão. Então eu vou orar por você, mas se você não tomar uma decisão de não colocar, Ele não vai poder te ajudar, porque Ele respeita a nossa vontade. Eu conheci uma pessoa que ele fumava a vida toda, ele teve leucemia e o médico disse para ele: se você não fumasse, você ia viver mais tempo. Aí falou assim: então eu paro de fumar. Botou a carteira de cigarro em cima daquele lugar que ele fica deitado lá quando a gente vai consultar. Aí ele, da maca. Aí o médico falou para ele: mas não adianta, o senhor fumou a vida toda, qualquer pneumonia vai levar o senhor à morte. Então é algo que causa danos irreversíveis à nossa vida. Deus cura nossos endemoniamentos. Eu conheci um pastor que pregava que tem pessoas endemoniadas e endemonizadas. E ele dizia que a endemonização era algo que todo mundo era passível dela. Mas diz a palavra de Deus que Deus acampa os anjos ao nosso redor, mas o diabo brame como leão ao nosso derredor. Então, irmãos, o príncipe deste mundo tem feito muitas presas, tem sob o seu domínio muitas vidas. O mundo está posto no maligno. Diz lá a palavra: o mundo jaz no maligno. Em Cristo, Deus quebra esses laços, as maldições, as cadeias, as fortalezas. Aqui fortaleza tem um sentido meio esquisito, né? As fortalezas que nos prendem, ou amarras. Isso está em Marcos 5, de 1 a 20. Deus cura nossos lares. Eu fazia um trabalho de evangelismo em um bairro, e quando eu chegava na casa, falava assim: seu esposo está? Quando era a mulher que vinha me atender. Não, eu não sou casada. Eu vivo em comunhão, sou juntada, sou divorciada, juntada, casada. O fato é que depois de eu chegar no final do bairro, se eu precisasse de uma certidão de casamento lá, eu tinha que levar comigo. A família está doente. Veio o divórcio, veio a separação, veio o divórcio, tinha antes o desquite, eles iam casar no Paraguai, na Argentina. O pecado sempre avançou sobre as vidas do lar, principalmente das famílias, porque ali é o ponto nevrálgico onde as crianças crescem. Se crescer doutrinada nos caminhos do mal, ela será ruim. Deus lá em Gênesis fala que nós somos maus desde a nossa mocidade. Mas o diabo, ele tem domínio nas famílias. Os conflitos, as desarmonia, a rebelião tem atingido os lares, causando a desintegração da família. Mas eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que quando Jesus voltar, ainda haverá casamento. Porque lá diz o seguinte: quando ele voltar, estarão casando, dando em casamento. Mas o fato é que, enquanto uns casam, o diabo vai desfazendo os casamentos e os lares, esfacelando, filho entrando para as drogas, sendo totalmente destruído. Mas em Cristo, lares estão sendo curados, restaurados,
se você deixar. Aquele rapaz lá do morro, onde eu estava trabalhando, que me pedia que eu orasse para livrar, ele foi assassinado por causa das drogas. Nós encontramos essa restauração em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Deus cura nossa terra. A terra está enferma. Até a terra está enferma? Tá, sim, até a terra está enferma. A natureza está gemendo. Romanos 8:22 fala sobre isso. Mas eu escolhi um texto do Velho Testamento, onde está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Há uma receita e uma promessa de cura. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus sara a nossa terra e está aqui na palavra dele. Essas palavras foram dirigidas ao povo de Israel, mas se aplica perfeitamente à sua vida, à sua terra, à nossa terra em 2025. O amor, a misericórdia, a graça de Deus nos curam, nos dão saúde, nos tornam saudáveis. Então eu quero te pedir, vamos buscar em Deus, o Deus da cura, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que ajuda a gente a enfrentar as batalhas. Vamos nos submeter a Ele e não ao diabo, que é o Deus deste século. É o Deus, com letra minúscula, deste século. Ele está o dia inteiro procurando quem possa tragar. Quando eles foram reconstruir o templo de Jerusalém, eles voltaram do cativeiro e eles, enquanto fechavam, a próprio povo que era contrário à construção dos muros de Jerusalém, vinham atacar. Então eles passaram a trabalhar cada um numa brecha com a espada na mão. A espada nossa é a palavra de Deus hoje. Vamos construir o muro à nossa volta com a espada na mão, com a Bíblia, baseada na palavra de Deus, certo? Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, no sentido de nos proteger dos dados inflamados do inimigo. Que Deus possa nos abençoar e nos dar tranquilidade, nos dar saúde para vivermos nesse mundo cheio de doença, e que a morte nos espera no final da lida, no final da nossa vida, de braços abertos. Só que ela não tem poder. Se quem tiver Jesus, vai vencer essa morte. E ele não morrerá, ele só passará dessa vida para uma outra vida na presença do nosso Deus, do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos.